Louvado seja Deus. Cantar para Deus é mais fácil ou mais difícil do que cantar para o mundo? Cantar para Deus é mais fácil ou é mais difícil do que cantar para o mundo? O que eu sei é que cantar para o mundo, por exemplo, cantar em shows, cantar em bares, cantar em programas de televisão, não é fácil. Eu creio que é difícil. E eu vejo que é difícil quando eu assisto ou assistia, pelo menos, aqueles programas de jurados. Não sei quantos aqui já assistiram algum. Mas naqueles programas de jurados, eu chegava a ficar com pena dos cantores e das cantoras. Porque às vezes, por causa de um simples detalhe, de uma música mal escolhida, de uma nota mal tocada, mal entoada, obrigado Israel, o candidato ou a candidata poderia ser desclassificado. E não apenas isso, poderia até ser humilhado em rede nacional, porque errou um pouquinho assim, porque fez uma escolha errada, porque não cantou como deveria cantar. Mas e para Deus? Será que louvar a Deus, será que adorar a Deus também tem critérios assim? Será que para Deus tem que ser as pessoas certas para cantar? Será que para Deus tem que ter a maneira certa de cantar? Será que para Deus tem que ter os motivos certos para cantar para Ele? Ou será que não? Será que pode ser qualquer pessoa? Será que pode ser de qualquer jeito? Não importa o motivo do coração? Para Deus é difícil ou é fácil cantar, adorar, servir a Ele? Eu não sei se você já se fez essas perguntas, esses questionamentos, mas eles são muito importantes. E a Bíblia fala sobre eles. E um dos textos nos quais a Bíblia fala sobre tudo isso é no início do Salmo, no qual eu quero convidar você a meditarmos hoje. Salmo de número 33. Por favor, abra a sua Bíblia lá, se você trouxe. Abra no Salmo de número... Queremos meditar apenas nos primeiros 7 versículos. Não vamos meditar no Salmo inteiro. Apenas nos 7 primeiros versículos. E eu já aproveito, como de costume, mas de coração, para agradecer a Deus pela presença de cada um de vocês que estão aqui essa noite. Como também eu sei que irmãos não puderam estar aqui por conta da distância ou por conta de saúde ou trabalho, mas estão nos acompanhando pelas redes sociais. E o nosso desejo é que todos sejam abençoados pelo Senhor. Irmãos, neste salmo, o salmista usa uma expressão que é ficar bem. Os primeiros versículos ele vai dizer que o louvor fica bem. E o que é que isso significa ficar bem? Ficar bem significa aqui no Ceará, cair bem, combinar. Daí eu estou tirando o título da mensagem de hoje, que é um louvor que fica bem. Um louvor que cai bem. Um louvor que combina. E o que é, pastor? De acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras Sagradas, um louvor que fica bem aos olhos de Deus. O que é uma adoração, não apenas aqui no altar, mas também nas nossas casas, na nossa vida particular. O que seria uma adoração que fica bem aos olhos de Deus? Primeira característica que eu encontro aqui no verso 1 é a seguinte: um louvor que fica bem é um louvor que é oferecido pelas pessoas certas. O louvor que fica bem é aquele que é oferecido a Deus pelas
pessoas certas. Vamos ler o verso de número 1. Salmo 33, verso 1 diz: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Vocês sabem que já faz algum tempo que todos os anos o São João de Maracanaú convida cantores e cantoras famosos em todo o Brasil. Alguns recebem muito dinheiro, inclusive para cantarem nessa festa que já se tornou tradicional aqui na nossa cidade. A pergunta que eu faço é: digamos que em um dia de festa, um cantor, uma cantora famosos saíssem do show e viessem. Será que ele ou ela poderiam receber a oportunidade para entoarem uma canção de adoração ao Senhor? A pergunta não é se eles poderiam visitar a igreja. Todos são bem-vindos, todos são bem recebidos na casa de Deus, devem vir à casa de Deus, devem adorar ao Senhor. Mas digamos que um cantor famoso, dos mais famosos que existe no Brasil hoje, depois do show, viesse à igreja. Talvez a igreja ficaria ainda mais lotada com a presença dessa pessoa. Mas a pergunta é: eu como pastor deveria dar a oportunidade a essa pessoa, até se ela pedisse, para entoar um hino de adoração ao Senhor? Eu sei que isso tem ficado comum em algumas igrejas, né? Algumas igrejas têm feito isso, têm feito até filmagens de artistas famosos, que às vezes cantam músicas imorais, músicas indecentes, e de repente começam a louvar a Deus, mesmo não abandonando a sua vida de shows, e as igrejas ficam felizes com isso. Porém, o que é que a palavra de Deus diz sobre quem deve louvar ao Senhor? De acordo com o verso 1, aqui nós encontramos uma ordem. O verso 1 inicia com uma ordem. A ordem é: exultai, ó, o quê? Justos. Exultai, ó justos. Exultar significa alegrar-se, louvar com alegria. Exultai, ó justos, no Senhor. Aí depois ele diz: aos retos fica bem louvá-lo. Aos retos fica bem louvá-lo. Quem são os justos e quem são os retos aqui nesse versículo? Irmãos, justos e retos aqui não são pessoas perfeitas, porque se fosse, nenhum de nós poderia adorar a Deus. Nem os anjos poderiam adorar, porque Deus vê defeito até nos anjos. Justos e retos aqui está se referindo a pessoas que reconheceram seus pecados, arrependeram-se dos seus pecados e receberam o perdão de Deus. São pessoas que reconhecem que são pecadoras, porém não se conformam com isso. Não querem permanecer no pecado. Pelo contrário, são capazes até de confessar os próprios pecados e abandonar os pecados. Ou seja, mesmo sabendo que são pecadoras, elas querem tratar os pecados delas da forma como Deus ordena. Então, justo, reto aqui, não é alguém que não erra nunca. Justo e reto aqui é alguém que parou de governar a si mesmo e decidiu entregar a sua vida para Deus começar a governar. É alguém que passou a confiar a sua vida ao Senhor. Não se mandam mais. Quem manda agora é o Senhor nas suas vidas. Quer uma prova de que justo na Bíblia não significa pessoa perfeita, e sim pessoa transformada?
Lá em Tiago capítulo 5, verso 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Aí o finalzinho diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo. Ele começa dizendo: confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. E como é que ele chama essas pessoas que confessam os pecados uns aos outros e que oram uns pelos outros? Ele chama de justos. Não é justo porque é perfeito, é justo porque trata os pecados que cometeu. Confessa os pecados, abandona os pecados e tem os seus pecados perdoados pelo Senhor. É para essas pessoas que o louvor fica bem. O salmista diz: aos retos fica bem louvar ao Senhor. Louvor combina com quem? Louvor não combina com pessoas que não querem ser transformadas por Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Essa expressão fica bem, eu percebo que ela é muito usada para roupas. As mulheres às vezes perguntam umas para as outras: ficou bem? Caiu bem? Combinou? Então, é como se o louvor fosse uma espécie de roupa para o justo, fosse uma espécie de vestimenta para o servo e para a serva de Deus. Então, se você foi perdoado dos seus pecados, escute, se você foi perdoada dos seus pecados e você não tem aberto a sua boca para louvar a Deus, para Deus é como se você estivesse andando pelado, pelada. É como se você estivesse andando sem roupa, porque a adoração é a roupa do cristão. A adoração é a veste da cristã. Fica bem, combina aos retos, fica bem louvar ao Senhor. Se você está usando a sua boca para entoar músicas que não adoram a Deus, que não honram a Deus, o que esse salmo está dizendo é que você está usando uma roupa que não está combinando com você. Você está usando uma vestimenta espiritual que não combina com o fato de Deus estar perdoando os teus pecados. Para o crente, o que combina é a adoração a Ele, é o louvor a Ele. Qualquer outra coisa não combina com alguém que foi perdoado por Ele. Você quer o que combina ou o que não combina? Aos retos fica bem louvá-lo. Aos retos combina louvar ao Senhor. Então louvor combina com quem se converteu. O louvor combina com quem está sendo perdoado dos seus pecados. Agora escute: o louvor não combina com quem não se arrepende. O louvor, adorar a Deus, não combina com quem não quer mudar de vida. E isso é algo claro em vários lugares da palavra de Deus. E eu posso ler para você só o que diz lá em Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, versos 23 e 24, palavras de Deus para o seu povo. Olha que sério, olha que grave. Ele diz assim: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, afasta de mim o barulho alto das tuas músicas,
porque eu não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes de cantar para mim, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Melhor do que você cantar para mim, é o que Deus está dizendo aqui, é você começar a viver uma vida de acordo com a minha vontade. É você começar a viver uma vida que me agrada. É você se arrepender destes pecados nos quais você tem vivido. Isso vai agradar mais a Deus do que cantar para Ele. É como bem disse um servo de Deus chamado Spurgeon. Ele disse assim: o louvor não convém a cantores profissionais não perdoados. O louvor não convém a cantores profissionais não perdoados. É como joia de ouro em focinho de porco. Corações tortos fazem música torta. Então, se alguém está vivendo no pecado, se alguém está vivendo no erro e quer continuar, das duas uma: ou esse alguém para de louvar a Deus, ou esse alguém se conserta com Deus. E o melhor é se consertar com o Senhor. O que é um louvor que fica bem? É um louvor que é oferecido a Deus pelas pessoas certas. E quem são as pessoas certas? São aquelas que estão deixando Deus consertar as suas vidas. Se não estão deixando Deus consertar as suas vidas, então é melhor que parem de louvar a Ele. Não fica bem, não combina louvor e pecado, louvor e rebeldia. Não fica bem, não combina aos olhos do Senhor. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente todos os dias esteja criando vergonha, pedindo perdão a Deus e deixando que Ele nos transforme à sua própria vontade. Um louvor que fica bem, em segundo lugar, é aquele que é oferecido a Deus pela maneira certa. Primeiro, pelas pessoas certas, não pessoas perfeitas, mas pessoas arrependidas, contritas, humildes aos olhos do Senhor. E em segundo lugar, pela maneira certa. Irmãos, é claro que para Deus, o que é que importa mais? A técnica ou o coração? Para Deus, o que é que importa mais? Deus se importa mais com o quê? É com o nosso coração. Não adianta ter uma boa técnica em qualquer coisa que nós façamos para Deus. Não adianta ter um bom procedimento. Não adianta fazer tudo bem bonitinho, se o coração não estiver na presença do Senhor. Se não for um coração voltado para Deus, não adianta. Eu já conheci músicos que só se preocupavam com a técnica, só se preocupavam com harmonia, melodia, e aí eu ia falar de Bíblia, ele mudava de assunto, porque só queria falar de instrumento, de melodia, e eu não entendia nada, porque eu sou pessoa, porque eu só via nela uma preocupação com a música. Mas para Deus, em qualquer área da vida, o que importa mais é o nosso coração. É um coração contrito, é um coração arrependido na presença dEle. Porém, será que isso significa, Deus só quer o meu coração? Será que isso significa que eu posso fazer as coisas de Deus de qualquer jeito? De qualquer maneira? Olha o que é que diz os versos 2 e 3. Salmo 33, 2 e 3 diz: celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas,
entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Primeira coisa que vai dizer aqui é sobre o acompanhamento de instrumentos musicais. Não significa que se não tiver instrumento, não tem adoração. Não. O melhor instrumento que existe é a nossa voz. Se não tiver instrumento, a gente louva mesmo assim, aqui na igreja mesmo, várias vezes. Não houve instrumento e a igreja cantou, a igreja louvou, a igreja adorou. Porém, o que esses versos estão me ensinando é que se tiver instrumento, vamos usar. Se tiver teclado, vamos usar o teclado. Se tiver guitarra, vamos usar a guitarra. Se tiver harpa, vamos usar a harpa. Se tiver campainha, vamos tocar campainha. Se tiver violão, vamos tocar violão. Se tiver bateria, vamos tocar bateria. Se tiver gaita, vamos tocar gaita. Com todos os instrumentos, vamos louvar ao Senhor. Se não tiver, não tem problema, a gente louva mesmo assim. Mas se tiver, vamos usar, vamos dar o nosso melhor para o Senhor. Inclusive, irmãos, eu dei glória a Deus, eu fiquei maravilhado com a abertura do culto. Combinei nada com o diácono Leones, e ele lê aqui o Salmo de número 150. E o que é que o Salmo de número 150 diz? O último Salmo. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! É da maneira certa. E aí depois, no verso 3, ele vai falar sobre entoar um cântico novo, com arte e com júbilo. Pastor, você é contra a Bíblia? Eu não, né? A Bíblia é contra a gente cantar cânticos velhos. Que ela diz que cante um cântico novo. É pecado cantar os cânticos velhos? É não, porque às vezes são os melhores que tem, né? Agora eu não vou cantar os cânticos velhos por comodismo de aprender os novos. Eu não vou cantar os velhos porque eu já sei e eu não preciso me esforçar, eu não preciso ensaiar, eu não preciso me dedicar, e eu vou cantar os cânticos velhos como um velho morto, sem ânimo para Deus. Não, eu vou cantar os cânticos velhos, mas eu também vou pedir a Deus para me ensinar a compor cânticos novos, porque todo dia Ele faz algo diferente na minha vida. Todo dia Ele me ensina algo novo, algo diferente, renovado. Vamos cantar com um ânimo novo, não se arrastando, pensando na morte da bezerra, na conta de amanhã. Será que a gasolina vai estar mais cara ou mais barata? Não, é um cântico novo, porque hoje Deus me acordou, Deus me deu o ar para eu respirar, Deus me deu a água para eu beber, o alimento para eu comer. Então todo dia eu tenho um cântico novo no meu coração para entoar ao Senhor. E Ele diz que tem que ser com arte e com júbilo. Com arte é o quê? Com habilidade. Com júbilo, com empolgação, com alegria. Ah, como é bom eu estar aqui louvando ao Senhor. Então, irmãos, aqui nós vemos um princípio. Que princípio é esse, pastor? Deus merece o meu melhor. Qual é a maneira certa de adorar a Deus? A maneira certa de adorar a Deus é dando o meu melhor para Ele.
Ei, aqui não é para você se comparar com ninguém não, sabia? Porque o crente, ele não compete com ninguém. O crente, ele não compete com os outros. O crente compete com ele mesmo. Não é para eu ser melhor do que você, nem você ser melhor do que eu. É para eu ser melhor do que eu mesmo. É para eu ser melhor do que eu era ontem. Do que os outros disseram que eu serei amanhã. Eu estou competindo comigo mesmo. E não importa se o irmão é melhor do que eu. Porque eu vou dar o meu melhor para o meu Deus. É isso, irmãos, da maneira certa é isso. Qual é o louvor que fica bem? É o louvor que é oferecido da maneira certa. E a maneira certa é como eu posso oferecer a Ele. Inclusive, hoje pela manhã nós estudamos algumas maldições que Deus colocou sobre o povo do Antigo Testamento. E sabe o que Jeremias 48:10 diz? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que faz a obra de Deus, mas faz de forma marromeno, de forma relaxada. Ah, é para o Senhor. Ah, é para o Senhor? Para o Senhor não é motivo para ser relaxado. Pelo contrário, para o Senhor é motivo para eu fazer ainda melhor do que eu faço para o mundo. Porque Deus merece, irmãos, de mim e de você. Qual é o louvor que fica bem? Primeiro, é o louvor que é oferecido pelas pessoas certas. As pessoas que estão permitindo que Deus as transforme. Estas são as pessoas certas. Não uma pessoa famosa só porque é famosa, não. Uma pessoa famosa enche um estádio. Mas uma pessoa transformada enche o coração de Deus. O que é melhor, encher um estádio ou encher o coração do nosso Deus? Um louvor que combina é um louvor que é feito da maneira certa, com o meu melhor, com aquilo que eu posso, com a arte, com a habilidade que eu vou treinar, para eu dar o meu melhor para o Senhor. Para concluir, aqui no Salmo 33, eu também vejo que um louvor que combina, um louvor que fica bem aos olhos de Deus, é um louvor que é oferecido pelos motivos certos. Não sei se vocês perceberam, mas cada dia mais, pessoas estão deixando de cantar para Deus, para cantarem para o mundo. Se você pesquisar a história de grandes artistas dos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver que muitos deles começaram na igreja. Cresceram no coral da igreja, aprenderam louvando a Deus desde pequenos. Mas quando crescem, abandonam a casa de Deus para cantarem para o mundo. Tem gente deixando de servir a Deus para servir ao mundo. É como se essas pessoas, pastor Zani, não tivessem mais motivos para adorar ao Senhor. Aí eu pergunto, e você tem motivos para adorar ao Senhor? Se eu pedisse para você citar agora 2 motivos pelos quais Deus merece que você adore a Ele, você teria motivos para citar? O salmista cita vários. Vamos ver, por exemplo, no verso 4. Primeiro motivo que ele cita, porque ele diz que faz bem, cai bem louvar ao Senhor, porque a palavra do Senhor é reta. Reta aqui no sentido de não se desvia. Palavra do Senhor, ela não se desvia e ela não te desvia. Quantas vezes nós somos desviados por palavras? Pois não. Quer se reconciliar? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
Vamos orar então pelo Marciliano. Glória a Deus, estava afastado dos caminhos do Senhor e agora quer se reconciliar. Estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Eita Deus, quem está sentindo a presença de Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, neste momento, Pai, eu quero orar pelo Marciliano, Senhor, a quem o Senhor conhece muito bem, Pai. O Senhor sabe, Pai, da sua história, o Senhor sabe da sua vida. E agora, Pai, o desejo do coração dele é se consertar contigo, Pai. Ele estava afastado dos teus caminhos, Senhor, mas agora, Pai, ele confessa com a sua boca que o desejo é se reconciliar com o Senhor, Pai. É se consertar com o Senhor, meu Deus. Então, muito obrigado, Deus, pela vida dele, por ele estar aqui esta noite, Pai. O Senhor sabe as dificuldades que ele enfrentou e que ele ainda vai enfrentar. Mas não importa, Pai, porque o Deus que está com ele é maior do que tudo, Senhor. E agora ele tem uma igreja, Pai, como família, e uma igreja para apoiá-lo, para sustentá-lo em oração, Deus. Que o Senhor seja com ele. Eu não sei quais foram os dons que o Senhor deu para ele, mas eu sei que dons ele tem, e que ele use para a tua honra e para a tua glória. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meu Senhor. Deixa eu abençoar, hein? Glória a Deus. Podem sentar, igreja. Glória a Deus. Palavra do Senhor é reta. E ela não se desvia, ela não desvia ninguém. Quantas vezes nós somos desviados por palavras. Quantas vezes palavras erradas vêm ao nosso coração e nos afastam do caminho certo. Mas isso nunca vai acontecer com essa palavra. Essa palavra é reta, essa palavra nos endireita, essa palavra endireita o nosso caminho. Nós não queremos nos afastar do que é bom através desta palavra. Esse é o motivo. Verso 4 ele diz: e todo o seu proceder é fiel. Deus, em tudo que ele faz com fidelidade, ele faz de forma fiel. Nós somos infiéis, nós nos afastamos, nós nos desviamos, mas Deus não, ele permanece cada vez mais fiel, fiel à sua palavra, fiel ao seu propósito, aquilo que ele prometeu a cada um de nós. Lá no verso 5 diz: mais um motivo para louvar ao Senhor, ele ama a justiça e o direito. Acompanhe aí na sua Bíblia, verso 5, ele ama a justiça e o direito. Olha porque fica bem aos retos louvar a Deus. Olha porque fica bem aos justos louvar ao Senhor. É porque ele ama a justiça, ele ama a retidão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é seu nome? Carlos Marcelo. O seu? Fernanda. E o nome da bebê? Ana Sofia. Ágata? Ayla. Ayla Sofia. Vamos ficar de pé, vamos orar por essa família. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos neste momento, Senhor, interceder por esta família, Pai, que teve a coragem de subir esses degraus, Senhor, e vir até o Teu altar, Senhor, para se entregarem a Ti em confiança, Pai, e não apenas entregarem a eles, mas entregarem também, Senhor, esta criança, este bebê, Senhor. Pai, que o Senhor seja com eles, que o Senhor seja, Pai, com esta criança, que o Senhor a abençoe, Pai, que ela cresça em um lar edificado na rocha, um lar edificado em Cristo, um casal que te busca, um casal que te obedece, um casal, Pai, que quer te servir, que quer se consertar com o Senhor, meu Deus. Eu não sei quais são as dificuldades que eles têm passado, mas eu já peço, Senhor, uma graça ainda maior, Senhor, na vida deles. Que eles sintam, Senhor, a Tua presença a cada dia e que eles possam, Senhor, a cada dia decidir fazer não o que é fácil, mas o que é certo,
conforme o Senhor ensinar para eles, Pai. Muito obrigado. Recebe esta família, recebe esta criança, Pai, que está sendo agora apresentada a Ti, pois em nome de Jesus é que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês, viu? Glória a Deus. Orem por estas famílias. Glória a Deus, para que eles estejam sendo fortes nos caminhos do Senhor. Depois eu vou pedir um irmão, uma irmã para pegar o nome deles, para nós colocarmos no caderno de oração e também mandarmos as informações da igreja. Amém? Onde é que eu estava? Glória a Deus. Eita Deus. Temos motivos para adorar a Deus, igreja? Glória a Deus. A palavra do Senhor é reta. O salmista já disse isso. Ele ama a justiça e o direito. Quantos deuses na história, na mitologia, amaram as coisas ruins, o pecado. Mas o nosso Deus não. Ele ama o que é justo, Ele ama o que é correto. É por isso que fica bem aos retos louvar a Deus. É porque Deus ama a retidão no coração. Deus ama o coração do reto, do justo. Esses são motivos suficientes para adorar ao Senhor? São. Mas o salmista ainda cita mais. Verso 6. Verso de número 6. Os céus, olha outro motivo para adorarmos ao Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Aqui está falando de quê? Do poder de Deus que criou os céus. E não apenas os céus, mas criou os astros, criou os planetas. Sempre que a gente olha para o céu, a gente pode identificar um pouco do poder de Deus. O mar, para mim, mostra muito o poder de Deus. Eu sempre fiquei admirado com o mar. Mas o céu também. O céu mostra o poder de Deus de maneira magnífica. Tanto é que os cientistas até hoje ainda não sabem exatamente o tamanho do universo. Com tanto estudo que o ser humano conseguiu, ele ainda não sabe o tamanho exato do universo, de tão grande que ele é. E às vezes nós não temos noção disso, mas é bom a gente ter um pouco. Por exemplo, quem aqui já conseguiu percorrer todas as ruas da Pajuçara? Quem aqui já foi em todas as ruas da Pajuçara? Vocês são pajuçarenses, muitos aqui, né? Moramos aqui há anos e ainda não percorremos todas as ruas do nosso bairro. O nosso bairro é grande, não é? Sim ou não? Mas o que é o bairro da Pajuçara comparado com a cidade de Maracanaú? Alguém aqui já foi em todos os bairros de Maracanaú? Não? Também não. Porque Maracanaú é muito grande. Tem mais de 300 mil habitantes. Entre 200 e 300, mais ou menos isso. Maracanaú é grande, é ou não é? Mas o que é a cidade de Maracanaú comparada com o estado do Ceará? Ceará tem mais de 180 municípios, que nem Maracanaú. E eu não fui nem na metade. O que é a cidade de Maracanaú comparado com o estado do Ceará? Mas o que é o estado do Ceará comparado com o Brasil? País intercontinental, com mais de 200 milhões de habitantes. O Brasil é grande? É. Mas o que é o Brasil comparado com o planeta Terra, que tem quase ou mais 200 países? O planeta Terra é grande? É ou não é? É. Mas comparado com o Sol, o planeta Terra não é nada. Porque em um Sol cabem aproximadamente 100 planetas Terras. Já pensou? Em um Sol cabe mais de 100 planetas Terras. Mas o que é o Sol? Comparado com algumas estrelas, como a que eu estive pesquisando, CY Majoris, uma estrela na qual cabem mais de 2.000 sóis. 2 vezes o tamanho do Sol cabe nessa estrela. Essa estrela é grande? É. Mas o que é essa estrela
comparada com o universo inteiro, na qual essa estrela é um grão de areia na praia do mar. O universo é grande? É. Mas o que é o universo? Para aquele que criou o universo, o Senhor nosso Deus. Louvado seja Ele. Aí a gente fica pegando aquele problema que agora está aí na tua mente, querendo te atrapalhar de cultuar ao Senhor, a tua preocupação com a semana. O que são os nossos problemas comparados ao Deus que em menos de uma semana criou o universo inteiro? Nós não temos motivos para ficarmos preocupados, para ficarmos angustiados. Nós temos motivo sim, é para abrir a nossa boca e adorar ao nosso Deus, sem cessar, sem parar, porque Ele é poderoso. Para concluir, irmãos, o verso 7, quer mais um motivo para adorar a Deus? Ele ajunta em montão, verso 7. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório encerra as grandes vagas. Uma hipótese é que esse verso está falando sobre o que Deus fez no terceiro dia, quando Deus separou as águas da terra. Ele colocou limite nas águas. Mas pode ser também que aqui o salmista está relembrando o que Deus fez no êxodo do Egito. Lá quando ele abriu o mar vermelho, ele parou as águas e depois ele juntou as águas novamente. Ou seja, aqui o salmista está lembrando o que Deus é capaz de fazer por amor ao seu povo. Ele muda, ele interfere na natureza em prol daqueles que o servem, daqueles que o buscam. Quando eu li isso, eu lembrei daquele louvor que diz: põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que eu devo a Ele. Sonhou para mim um sonho tão lindo, vivo para Ele. E o coro diz: o que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras, se até a intenção conheces? E só tem uma resposta: adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Não tem outra opção para mim e para você do que adorar ao nosso Deus. Hoje nós vimos, curve sua cabeça. Hoje nós vimos, portanto, o que significa um louvor que fica bem aos olhos de Deus. Um louvor que fica bem é um louvor que é oferecido pelas pessoas certas, pessoas de coração transformado por Ele. Um louvor que fica bem é um louvor que é oferecido da maneira certa. E a maneira certa aqui é com o meu melhor, é com tudo que eu posso oferecer para Ele. E isso aqui não é só para quem canta, não. Isso aqui é para todos nós. Irmãos, é tão lindo ver. É tão lindo ver, irmão Rosário? Amém. É tão lindo ver, irmãos, por exemplo, irmãos zelando pela casa de Deus, como nós temos visto, como ouvi hoje pela manhã, com tanto empenho, com tanta dedicação. Ou seja, aquilo que nós fizermos para Deus, nós fazermos para Deus, nós fazermos porque Ele merece, nós fazermos da melhor forma possível, não para o homem, porque o homem está vendo, porque o homem não está vendo, não, é para o Senhor. Um louvor que fica bem é um louvor que é oferecido pelos motivos certos. E aí eu disse em determinado momento que algumas pessoas, infelizmente, deixam de cantar para Deus
para cantarem para o mundo. Deixam de servir a Deus para servir ao mundo. Aí eu pergunto: o mundo faz o que Deus faz? O mundo pode fazer por mim e por você o que Deus pode fazer por mim e por você? O mundo quer fazer por nós o que Deus quer? E o mundo usa e depois joga fora. Deus usa e Ele honra cada vez mais. E ainda prepara um lugar para eu e você morarmos. Não deixa de servir a Deus para servir ao mundo, porque ninguém te ama como Deus ama. Aleluia. Glória a Deus. Se você já está adorando a Ele com a sua vida, se você já está adorando a Ele na sua casa, se você já está adorando a Ele no seu dia, no seu trabalho, na igreja, continua fazendo isso. Não desanima, não desiste por nada. O mundo está aí para te oferecer, para te convidar, mas ele só quer te enganar. Não aceita os convites do mundo, porque ele nada tem para nos oferecer. Continua com Deus, persevera com Deus, renova hoje os teus votos com o Senhor. Diz: Pai, o meu problema está grande, mas o que é o meu problema diante do teu poder? O que é o meu problema diante da tua sabedoria? O que é o meu problema diante do teu amor, Senhor? Me perdoa, Senhor. E se por acaso você ainda não tem vivido para adorar a este Deus, faça como estes fizeram. Tome a decisão hoje de se consertar com Ele. Pastor, mas eu tenho vergonha. Não tenha vergonha de fazer o que é certo. Pastor, mas eu já me entreguei outras vezes. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que Deus está convidando você. Hoje é o dia que Deus está falando com você. Deus demonstrou o seu poder, criando os céus e o exército deles, que são os planetas. Mas a maior demonstração do poder de Deus foi dado na cruz do Calvário, quando Deus Filho se entregou por amor a mim e por amor a você. Se nessa noite o seu coração está ardendo de desejo de viver para adorar a Deus, quero convidar você a entregar esta decisão a Ele. Se você está recebendo Jesus como Senhor e Salvador e quer declarar isso, quer confessar perante a igreja, se você está se reconciliando, se você está renovando a sua aliança com Deus, se durante o louvor você quiser sair do seu lugar e vir até o altar adorando a Ele, fique à vontade. Faça aquilo que o Espírito Santo estiver falando ao teu coração. Glória a Deus. Aleluia. A tua bondade, Senhor, certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas, Senhor. O teu amor nos constrange, Senhor. O teu amor abrange, Senhor, toda a humanidade, Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Te amo, Deus. Oh, aleluias. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, sim, Senhor. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com
de Deus, a tua voz se dói, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai.